Vamos começar pelo item número 2, que o senador Roberto Requião é o relator, depois o item número 3, do senador Ciro Miranda, e voltaríamos ao ponto inicial da pauta, que é o ato da Comissão de Assuntos Econômicos. Então, passo a palavra agora para o senador Roberto Requião, que vai relatar o projeto de lei do Senado número 236 de 2010, que institui ajuda especial para a família que mantém sob seus cuidados pessoa com mais de 70 anos de idade. Autoria, senador Jefferson Praia. Relatoria, senador Roberto Requião. Favorável ao projeto com as emendas número 1 e 2 que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra, o relator Roberto Requião. Eu agradeço a palavra, mas peço uma cópia do processado. Eu não tenho texto. Eu faço a secretaria que encaminha o processado ao senador Roberto Requião. Que página é? Então vamos lá. O presidente senador Lindbergh já esclareceu exatamente qual é o assunto que eu vou relatar. Eu passo ao relatório. O presente projeto de lei do Senado institui ajuda especial de mantença para famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo que mantenham sob seus cuidados pessoa com mais de 70 anos. Na verdade, senador Lindbergh, eu estou relatando em causa própria, né, porque eu tenho mais de 70 anos. Estou cuidando aqui do meu futuro. Tal ajuda já vem estabelecida no artigo 1º, juntamente com os critérios a serem adotados para a definição da família destinatária do benefício. O artigo 2º estabelece os deveres que deverão ser assumidos pela família beneficiária, no sentido de promover o bem-estar do idoso e os cuidados mínimos necessários a uma vida condigna, que é a vida que eu espero que Vossa Excelência tenha quando chegar à idade que nós alcançamos. Conforme o artigo 3º, as despesas decorrentes dos benefícios serão arcadas pelo orçamento da Seguridade Social da União. O projeto encerra com cláusula de vigência como o exercício fiscal subsequente ao da sua publicação. O projeto se justifica à luz dos dispositivos constitucionais que declaram o dever de cuidado com os idosos, especialmente com os idosos pobres. Inicialmente, o presente PLS foi distribuído para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e para a Comissão de Assuntos Sociais. Nestas, o projeto foi aprovado sem qualquer ressalva ou alteração. Posteriormente, foi aprovado o requerimento para que fosse ouvida ainda esta Comissão de Assuntos Econômicos. Não foram apresentadas emendas ao projeto. A apreciação do PLS 236 por este colegiado decorre de suas funções previstas no artigo 99, 1 e 4 do Regimento Interno do Senado. A constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa, bem como o mérito relativo à Seguridade Social, foram apreciados pela CAS em decisão em caráter terminativo. A aprovação, em 12 de dezembro de 2002, do requerimento número 1056 do senador Paulo Davim, todavia, atribuiu à Comissão de Assuntos Econômicos o exame da matéria para posterior deliberação terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais. Quanto ao mérito, trago à colação excertos do relatório do senador Clóvis Fecuri, aprovado na CDH, que muito claramente apresenta o valor que está sendo contemplado por meio do presente projeto. Não há mais dúvidas de que a população brasileira está se tornando mais velha. Em 99, o IPEA afirmava que o momento demográfico por que passa a população brasileira se caracteriza por baixas taxas de fecundidade, aumento da longevidade e urbanização acelerada. A interação dessas transformações tem levado a um crescimento mais elevado da população idosa se comparada com os demais grupos etários.
Por exemplo, a participação da população maior de 65 anos no total da população nacional mais do que dobrou nos últimos 50 anos. Passou de 2,4% em 40 para 5,4% em 96. Os números ainda apontam para o fato de que, ao longo dos últimos 50 anos, as condições médias de vida no Brasil melhoraram, principalmente no governo do presidente Lula. Façamos essa observação. Aliás, as condições de vida dos idosos têm permitido a eles assumir papéis cada vez mais relevantes ao longo da vida de suas famílias. Por exemplo, o meu caso aqui, né? Idoso relator desse projeto. E só consigo ser relator porque cheguei a essa idade. Aliás, presidente, nós ficamos velhos exatamente pelo fato de não termos morrido moços. Quem morre moço nunca chega à idade provecta com que participamos dessa comissão. O IPEA registra o aumento do número de domicílios que são chefiados por idosos, nos quais habitam filhos e outros dependentes, caracterizando um movimento de inversão na estrutura normal da dependência, que é do idoso para com a geração posterior. A essas duas categorias vem somar-se uma terceira, que é a dos domicílios com idosos, mas chefiados por alguma outra pessoa. A situação geral que se configura, portanto, é de uma categoria social, a dos idosos pobres, que experimenta a necessidade de cuidados crescentes, ao mesmo tempo em que permanece como a base econômica da vida familiar, especialmente em razão dos benefícios previdenciários e assistenciais que vem a receber. Frise-se que o relator foi, em tudo, seguido pelo relator da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Cacildo Maldaner. No mesmo parecer, o senador Fecuri salienta a importante contradição dos idosos pobres, que têm atualmente direito a um auxílio estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social, que define como linha de corte da pobreza a família cuja renda mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Este critério extremamente injusto exclui do benefício estabelecido no artigo 20 desta lei milhares de idosos carentes, ou com frequência termina por fazer com que a renda mensal per capita ultrapasse o 1/4 de salário mínimo e situe-se entre a tal fração e o salário mínimo por inteiro. A consequência disso é que tais famílias, a partir de então, especialmente em razão do benefício concedido ao idoso, passam a ser consideradas como recebendo do Estado as condições necessárias para a adequada assistência às pessoas de idade. Por isso, muito apropriadamente, o relator concluiu, diante desta realidade, que assim, tais famílias deixam por convenção de ser extremamente pobres, o que, contudo, antes ilude do que descreve uma realidade social nova. Há milhões de famílias hoje contabilizadas como tendo sido retiradas da linha de pobreza, sempre pelo critério do 1/4 de salário mínimo, que, entretanto, não têm condições materiais para cuidar de seus idosos com dignidade. Tal realidade pode ser alterada por meio da aprovação do presente PLS, que estabelece um salário mínimo per capita como critério de habilitação para o recebimento do benefício. Quanto à constitucionalidade e juridicidade, o projeto vem instrumentalizar efetivamente a proteção ao idoso prevista no artigo 5º o inciso 5º do artigo 203 da Constituição Federal, que reza, artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo, quinto, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir os meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Ora, a realidade atual, constatada pelo IBGE, é a de que muitas famílias estão vivendo às custas de tal benefício.
o que dilui a participação do resultado econômico entre os membros da família, fazendo com que a renda per capita delas decresça a patamares de 1/2, 1/3, 1/4 do salário mínimo do benefício, em razão do número de membros em que é dividida pela renda. O benefício da LOAS, como é conhecido, produz nesses casos uma suposta adequação formal à proteção constitucionalmente imposta. Todavia, ainda mantém uma situação real de miséria profunda, especialmente em lares desafortunados. Não se pode olvidar que o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal estabelece um requisito para aprovação de qualquer projeto de lei que crie ou majore despesas com benefícios da Seguridade Social. Preconiza aquele dispositivo que, parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Com sabedoria, o proponente cumpriu esse requisito ao inserir o artigo 3º, que declara que as despesas com ajuda especial de mantença correrão por conta de dotações do orçamento da Seguridade Social da União. Ao se examinar a Lei Orçamentária Federal para o ano de 2013, fato que igualmente ocorre nos anos anteriores, verifica-se que há uma única dotação denominada de Benefícios Previdenciários Urbanos Nacional. Código de Classificação Funcional 09271 e Programática 2061.081.001, destinada a todos os benefícios previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS. Assim, não há como se distinguirem os benefícios, cabendo a inclusão de tal despesa simplesmente naquela rubrica. Nesse sentido, propõe a alteração do texto do artigo 3º para a seguinte redação: as despesas com ajuda especial de mantença correrão à dotação Benefícios Previdenciários Urbanos Nacional da Unidade Orçamentária, Fundo do Regime Geral de Previdência Social do Orçamento, da Seguridade Social da União ou de outra que vier a substituí-la. Outro ponto a ser observado é que torna-se impossível que o benefício seja implantado no exercício seguinte ao da aprovação da presente proposta, uma vez que o orçamento é elaborado no ano anterior. Assim sendo, sugiro a alteração da cláusula de vigência, dando-lhe o seguinte texto: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, à data do primeiro envio de projeto de lei orçamentária anual após a publicação desta lei. Vamos ao voto. Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 236 de 2010, com as duas emendas de adequação que proponho, dando a seguinte nova redação aos artigos 3º e 4º. Emenda número 1. Artigo 3º. Passa a ter a seguinte redação: as despesas com ajuda especial de mantença correrão à conta da dotação Benefícios Previdenciários Urbanos Nacional da Unidade Orçamentária, Fundo do Regime Especial de Previdência Social, do Orçamento de Seguridade Social da União ou de outra que vier a substituí-la. Emenda número 2. O artigo 4º do PLS 236 de 2010 passa a ter a seguinte redação: artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à data do primeiro envio de projeto de lei orçamentária anual após a publicação desta lei. Sala da Comissão de 2013, senador Roberto Requião. É este o relatório e é este o voto.